essa, esse movimento, esse processo da saúde mental, que nós chamamos de reforma psiquiátrica, como chamamos de reforma sanitária, né? O primeiro aspecto, né, que eu queria falar é que aí está o nosso fórum, né, que vida longa ao nosso fórum e grande sucesso, êxito, né, que consiga transformar um pouco, contribuir na transformação desses dois campos que estão aqui fundamentalmente reunidos e outros, né, que nos ouvem, o do direito, da justiça e o da saúde mental, o da saúde. Mas eu queria lembrar, eu botei o Basaglia, o Franco Basaglia, psiquiatra que esteve aqui no Brasil, visitou lá a instituição, isso aí é o Hospital de Barbacena, que foi uma das instituições, não foi a pior não, hein? Foi a pior não. Pior ainda, na minha opinião, foi Juqueri, o Hospital de Juqueri, que teve 16 mil internos. Vocês imaginam que é uma instituição psiquiátrica, na base dessas condições aí, a pessoa tomando a água que esse fotógrafo comenta, a água disponível para os internos era esse esgoto, com 16 mil pessoas. Mas o Basaglia esteve aqui em 78 e agora, na primeira semana de dezembro, nós vamos ter um encontro em Belo Horizonte. Estamos tentando trazer a filha dele, que é uma psicóloga, e várias pessoas comemorando essa visita, que foi muito importante, porque deu uma dimensão. Na época, saiu na Veja, desculpe, saiu no Fantástico e tudo mais, e foi o ano que nós construímos o movimento de saúde mental, começou em 78, né? Eu fui demitido lá do Hospício do Engenho de Dentro, fui o primeiro demitido, e aí começou um pouco o processo em torno dessa demissão. E na Itália, nesse mesmo ano, tinha sido aprovada a Lei 180, chamada Lei Basaglia, que proibia a construção de manicômios, determinava a extinção progressiva dos manicômios e a sua substituição por outros meios de tratamento e de cuidado. Isso é importante, que não significava desassistência, dar alta, mandar fechar o hospital, mas construir outros meios. E o Basaglia foi extremamente importante nisso. Infelizmente, morreu muito cedo. Ele voltou no Brasil em 79 e em 80 ele faleceu. Então, nós perdemos assim um condutor do processo que era estratégico. Mas ele é muito interessante, assim, eu queria só pegar muito rapidamente o trabalho que ele escreveu, que ele fez, que ele liderou, chamado A Instituição Negada, a negação da instituição enquanto ideologia. Foi a primeira pessoa a falar da necessidade da gente refletir e questionar o saber psiquiátrico, né? E eu vou falar isso algumas vezes aqui, mas até hoje, exatamente o que é doença mental, o que é transtorno mental. Um desafio que eu faço aos meus alunos de saúde, de médicos, é que procurem nos livros, nos tratados, o conceito de transtorno mental que nós estamos utilizando, que é o conceito oficial, de doença mental. Nós vamos ver, mas não indo muito longe, o grande médico, sanitarista, nosso professor também, referência da saúde pública, Giovanni Berlinguer, ex-senador, senador vitalício da República Italiana. Giovanni Berlinguer tem um livrinho, né, que eu brinco com o meu livrinho. Tem gente que sabe que, às vezes, os livrinhos falam muito. A gente é obrigado a falar pouco, né? Então a gente escolhe bem as palavras. E nesse livrinho chama A Doença. O Giovanni, ele percebeu que os tratados de medicina, tratado de cardiologia, começa assim: as doenças cardíacas se dividem-se em, classificam-se em, mas não define doença. É como um livro de astronomia que não definisse astro, e outro livro de ciência que não definisse objeto. Então, aí ele mostra a dificuldade de definir doença. É um livro absolutamente atual. Ele vende em banca, lá na Itália, e está, sei lá, 100ª e tal edição. E está online, disponível na página do SEBS. Quem quiser pode baixar o livro. Eu coloquei lá na nossa biblioteca Davi Capistrano. A Doença, Giovanni Berlinguer. Mas é tão interessante como que o Basaglia, ele coloca as questões, quando ele começou a pensar nessa instituição. Ele percebeu a origem de classe, aquilo que a doutora Simone falou. Olha, isso é um local
Eventualmente tem uma pessoa da classe média alta, da burguesia, mas eventualmente essa instituição ela tem uma destinação, daquele 16 mil internos do Juqueri, os 8 mil de Barbacena, os 6 mil da Colônia Júlia Moreira, eles têm uma origem de classe, uma origem étnica, eles têm um pertencimento de classe muito claro, né? Que significa que aquilo ali não é um local exclusivamente de tratamento médico. Ele tem uma outra função social, né? Ele tem uma função de controle social, como Zola falou, Irving Zola, um sociólogo, foi o primeiro a usar essa expressão. Hoje no Brasil nós falamos controle social do outro lado, né? A sociedade que controla o Estado, ou procura controlar o Estado com os fóruns, os conselhos de saúde, as conferências. Mas a ideia original de controle social era essa, a ideia do Estado, né, e suas instituições, que o Althusser chamou de aparelho ideológico do Estado. Então, Zola fala dessa... E o Basaglia percebe, ele é um médico que vai... Ele era acusado que não sabia nada de psiquiatria. Ele falou, na verdade, se você parar para pensar, ninguém sabe. Né? É um grande discurso ideológico. Então, esse livro ele é fantástico, a crítica que ele traz. Então, mostra essa origem de pertencimento, isso chama a atenção dele. A questão segunda é a pretensão de neutralidade, de verdade das ciências. Né? Falo de um lugar de verdade, de produção, por um método de produção de conhecimento, um método epistêmico, que é muito questionável. O método epistemológico da psiquiatria é o mesmo das ciências naturais. Parece incrível falar assim, parece que eu estou reduzindo, eu estou desqualificando, né? Mas é exatamente isso. Né? Ele usa o mesmo método das ciências naturais. Trabalha com subjetividade, com comportamento, como se trabalhasse com plantas, pedras, com objetos físicos que se pode razoavelmente ser identificados. Hoje nós sabemos que os biólogos da complexidade também não dizem que é tão fácil assim a biologia. Mas você trabalha com essa ideia. Então, e essa ideia de neutralidade, que significa que não cumpre a nenhum tipo de interesse, não tem nenhuma, porque a ciência é neutra. Isso hoje é tão debatido, é tão conhecido, que é quase desnecessário falar, mas naquele momento foi muito importante. Nós vamos ver como que ele vai acumulando isso e não deixa só virar uma crítica, ele transforma em políticas, transforma em ações efetivas, pragmáticas. E terceiro, a questão da função social, da tutela dos técnicos, etc., na produção de hegemonia. Começa a demonstrar aos técnicos que estavam ali dentro que eles reproduziam determinados saberes da prática de isolamento, de exclusão, de segregação, e que eles não poderiam também ser considerados neutros e irresponsáveis pelo aquilo que eles faziam e que eles tinham que assumir o protagonismo desse trabalho e da transformação. E que a transformação não teria que vir de cima para baixo quando a psiquiatria se descobrisse incompetente para dar conta dos fenômenos, ou o Estado, que aquelas práticas eram indesejáveis, mas que as pessoas deveriam começar essa prática e começar a construir outras possibilidades. Outra referência importante que nós começamos a ter aqui nos anos 70, final dos anos 70, aqui no Brasil, né, nesse período, foi do Goffman, que também foi uma referência para o próprio trabalho da Itália, assim como Foucault, assim como outros autores. Mas o Goffman, essa foto também é de Barbacena. Essa foto está no livro que nós organizamos, há 5 anos atrás, mais ou menos, que era um fotógrafo que nós descobrimos da revista O Cruzeiro, né? A maior parte das pessoas faz assim, não sabe o que é. É O Cruzeiro, que já foi uma moeda brasileira, né? Tem uma constelação com o nome Cruzeiro do Sul, e era uma revista, O Cruzeiro, cujo maior memória que se tem era um amigo da onça, que era uma charge, né? E o Cruzeiro fez uma reportagem em 61 e achamos essas fotos nessa revista. Resolvemos tentar localizar o fotógrafo que fez e localizamos, mora em Niterói. Quando ele foi lá, ele era um jovem repórter, e aí fizemos um livro chamado A Colônia, entre aspas, né, como campo de concentração, e agora, recentemente, elas foram utilizadas num livro que está disponível da Daniela Arbex, chamado Holocausto Brasileiro. Originalmente foi nesse livro.
Mas essa ideia de como a instituição, ela, embora seja uma instituição de saúde com objetivo terapêutico, na verdade, ela submete as pessoas a um conjunto violento de constrangimentos, de práticas cotidianas de repressão, de segregação, de isolamento, de submissão, rebaixamentos, humilhações, etc., que o Goffman chamou essas instituições de instituições totais, né, por administrarem a totalidade ou buscarem a totalidade da vida dos indivíduos, tirando toda a sua iniciativa, o seu projeto de vida, a sua biografia, e de mortificação do eu, um processo permanente de mortificação, de perda da identidade, né? E então é um livro também muito importante como ele demonstra esses processos, como que realizados institucionalmente, eles vão retirando do sujeito a sua identidade, a sua vida, o seu projeto, etc. Ainda, né, algumas referências, só para mostrar, quando nós começamos a criar esse movimento, essa é uma foto, uma revista que não existe mais, foi muito importante nesses anos 70, início dos anos 80, a Radice, revista de psicologia, vendia em banca também, e essa foto dos hospitais psiquiátricos, os nossos campos de concentração, é um interno do Hospital do Juqueri, né? Para a gente ter uma ideia, então, de como que era esse movimento. Então, tinham denúncias de maus tratos, violência, tortura, e inclusive de presos políticos. Muitos militantes de movimento, de partidos, foram presos e, na rota de desaparecimento, né, os nossos advogados da época, Modesto da Silveira e outros que acompanhavam, identificavam as pessoas em hospitais psiquiátricos, que era uma forma, ou ia para o DOI-CODE, hospital psiquiátrico, ia para um quartel, forma de desviar a possibilidade de localização que as famílias e os advogados, Marcelo Cerqueira, né, estou lembrando um pouco dos nomes, as pessoas. Então, é um momento então, que também não só o movimento da luta antimanicomial, da reforma psiquiátrica nasce, mas outros movimentos sociais. Começa a surgir movimentos que cuidam ali do bairro, como associações de moradores, movimentos ligados à questão da sexualidade, outras formas de organização social. Esse deslocamento é muito importante porque dá visibilidade, já que também a repressão contra os partidos, os sindicatos, principalmente essas organizações mais tradicionais, era muito forte. Esses novos movimentos têm uma importância histórica, fundamental. Essa é uma foto do Franco Basaglia, né, o original, ele visitando o Hospital de Barbacena, e eu estou, então, lembrando isso por causa desse momento histórico, nós vamos ter esse evento. Desse período, saiu um filme chamado Em Nome da Razão, do Elvésio Raton, é um filme fantástico, ele está disponível na internet. As cenas são extremamente chocantes, marcantes. No evento que nós fizemos, que lançamos aquele livro lá na Fiocruz, né, quando fizemos 30 anos do curso de especialização, o Elvésio veio e a gente conversando, ele falou que várias pessoas falavam com ele: poxa, que incrível como você conseguiu reproduzir o cenário do hospício, achavam que era encenação, do tipo assim, a lista de Schindler. Ele falou: não, isso aí é tudo verdade, eu não fiz nenhuma cena de estúdio, de laboratório, montada, etc., com cenário. Aquilo ali é porque na época não tinha aquele festival de cinema, é tudo verdade. O filme é impressionante, Em Nome da Razão. E o Irã Firmino, os dois vão estar lá nesse evento em Belo Horizonte, né, de 3 a 5 de dezembro, lançou o livro Nos Porões da Loucura, em analogia a uma frase da época, nos porões da ditadura, onde se exercia a tortura. Bem, então, nessa condição de denúncia, nesse cenário dessa descoberta que nós fizemos dessas instituições, é certo que é importante que nós lutássemos contra a violação dos direitos humanos, o desrespeito, a segregação que se exercia nessas instituições. Mas, a partir desse conjunto de questões que, em boa parte, né, foi trazido por autores e militantes
como eu disse, Franco Basile, Erving Goffman, Michel Foucault, etc., nós pensamos da necessidade de, além dessa luta mais direta pela extinção dessas instituições, desses espaços de violência, que era necessário algo mais. E o que era esse algo mais? É necessário reconstruir esse objetivo. Não seria só lutar contra a violação dos direitos humanos, mas, por exemplo, construir uma política, uma agenda positiva de direitos humanos. Era necessário construir uma agenda positiva de saúde, né? E, para isso, era necessário vários agenciamentos, várias iniciativas que transformariam a ideia de não reduzir essa proposta a uma reforma administrativa, né, do que nós acusamos muitas vezes da política na prática está. A questão é fechar o hospital, abrir CAPs ou abrir ambulatório, ou fazer isso, fazer aquilo, muito no nível mais administrativo, gerencial, do planejamento, ser uma concepção mais ampliada, que nós podemos chamar de um referencial ético, estético, político, né? Um novo compromisso ético, uma nova forma de compreensão da diversidade, uma nova forma de atuação de uma agenda política com a diversidade, que era a ideia de transformar o lugar social da loucura, né? Como dizia o Augusto Boal, nós não queremos muita coisa, nós queremos só mudar o mundo, né? A transformação do lugar social. Mas quando a gente fala assim, parece que nós temos que mudar tudo, né? Fazer a revolução. Não, nós mudamos quando eu, médico, passo a pensar diferente. Quando eu consigo, eu, enfermeiro, assistente social, advogado, juiz, familiar, eu, louco, eu, considerado paciente, sujeito, consigo pensar diferente essa minha condição, me colocar diferente na sociedade. Essa micropolítica, essa microtransformação, ela é fundamental para a mudança. Afinal de contas, nós mudamos muito a sociedade, mudamos o mundo assim, mudando o nosso cor de cabelo, mudando a nossa forma de ser, mudando a nossa forma de falar, com as nossas novas palavras, com a invenção de novas formas de ser. Então, eu acho que essa ideia é fundamental. Então, é uma transformação do lugar social da loucura, a transformação das relações entre a sociedade e aquilo que se chama loucura. Para isso, né, uma outra estratégia que eu estou ilustrando já com a TV Pinel, é um cartaz de divulgação da TV Pinel, foi uma das invenções que nós fizemos, na TV Pinel por Liberdade, Democracia e Saúde, e uma sociedade sem manicômios. O Basaglia teve um princípio extraído da fenomenologia russeliana, né, Edmundo Husserl, que foi fundamental. Quer dizer, foi inspirado, mas não foi, na prática, totalmente, digamos, não se reduziu à fenomenologia, né? Passou para a ideia, ele, como ativista político que era, a ideia de que, se o conceito de doença ele é um conceito complicado, ele é limitado, ele não dá conta da complexidade. Você fala, fulano é esquizofrênico, né? Fulano é obsessivo-compulsivo, transtorno. Eu tenho um livrinho que ali já tem, também na época a gente é da diretoria do SEBS, a gente fez uma coleção de 4 livros aí, de textos também para divulgação. Eu fiz um livro com o Eduardo, que está aqui, sobre medicalização. E a gente botou um título de um tópico que eu fui em São Paulo falar, e um senhor chegou para mim e falou: o senhor é o Paulo Amarante, muito prazer, fulano de tal bipolar. Aí ele se apresenta como o diagnóstico, né? Fulano de tal esquizofrênico, né? O outro poderia dizer, não, fulano de tal, entendendo? Qual é a referência que você utiliza para se apresentar, né? Quando nós vimos lá o doutor lá se apresentou como juiz, né? E aí criou problema para a moça. O outro é médico. Não, eu sou médico, na sociedade e tal, os cargos, as funções. Mas ele fala, não, mas esse conceito, como, de maneira geral, na fenomenologia, traz essa discussão, o conceito ele acaba obscurecendo o objeto, o que o Kant falaria da coisa em si, né? Você fala, o planeta, eu falei agora em planeta, eu falei em astronomia. Quando eu falo isso, aparentemente eu resolvi a equação, né? Ah, tá bom, o Saturno é um planeta, agora está claro para mim. Agora está claro. Não está nada claro, né? Aquela coisa rodando, sem estar pendurada em nada,
num universo que não tem fim, em expansão. Expansão para onde, meu Deus? Né? Expande para a Terra da onde? De quê? Né? Então, não vou entrar nesse assunto, não, mas é absolutamente uma coisa da subjetividade. Né? Então, quando eu... É essa discussão que ele faz. Ele demonstra como que a doença ela acaba sendo um conceito operacional que serve a um diagnóstico, serve ao medicamento, mas ele olhava, olha, mas essas pessoas aqui, naquelas fotos, por que não resolveu? Você sabe que é esquizofrenia, está tomando um antipsicótico, está tomando... E por que não se resolveu? E o que é que eu faço com essa pessoa? Então, ele tem várias situações, uma muito clássica de uma paciente que queria um pente, pediu o pente, ninguém dava o pente porque ela era doente, porque era esquizofrênica, cada um explicava da maneira, por que não dava o pente? Aí ele falou, dá o pente. E ela penteou o cabelo. Né? Ele falou, poxa, ela penteou o cabelo, impressionante. É uma pessoa que estava no hospício, né? E mulher, querendo cuidar da sua aparência, né? E culturalmente isso é fundamental, né? Principalmente para as mulheres, né? Para os homens também, né? E não davam pente. Mas é interessante como na análise institucional, né? Se chama de analisador. Isso, um fenômeno, um evento, você pode entender a dinâmica do saber e das práticas da instituição. E aí ele demonstra por quê? Porque a gente lida com a esquizofrenia e não com a pessoa. Então, a psiquiatria colocou a doença como objeto, que é uma doença, é um fenômeno abstrato, e até então se usava a doença, agora usa transtorno. Aí o que eu faço com os alunos e tal, faço o mesmo exercício. Tentem definir o que é transtorno. Os americanos usam desordem, né? Desordem. O que é desordem? No distúrbio da ordem. E qual é a ordem? Entramos lá no Machado de Assis, lá no Alienista, né? E qual é a ordem? Entende? E como você estabelece essa ordem no nível psicológico, comportamental, social, sociológico, antropológico? Então, ele diz, é necessário colocar a doença entre parênteses, nesse sentido russeliano, né, também alguns autores da filosofia, ou a epoquê, a redução analógica, para eu cuidar do sujeito. Na ciência já seria, para ter um novo contato empírico com o objeto. Só que nós não lidamos com objetos, nós lidamos com sujeitos, em interação, né, comigo. Aí eu produzo um conhecimento que não é neutro, em hipótese alguma. Né? Até o conhecimento, a física quântica demonstra isso, sobre os átomos, sobre as partículas. Ele é um conhecimento que ele nasce a partir de uma antropomorfia, né? De um conhecimento humano. Então, ele ao fazer isso, né? Aí você vê a menina do pente, a paciente do pente, aí você vê que ela é uma pessoa, que ela tem vaidade, ela tem projeto, o pente para ela, se ela vai ficar bonita, significa que ela pode arranjar um namorado, ela pode ser olhada diferente, desejada, né? E isso muda a relação completa. Então, daí nós constituímos acho que eu pulei um aqui, desculpem. Não, ele entrou em área errada mesmo. Deixa eu ver se eu consigo achar. Nós construímos uma visão assim desse processo de saúde mental, não só como a mera deshospitalização, né, mas como um processo, como de social complexo, que tem várias dimensões. Aí, você desculpe, eu realmente queria mostrar o outro lá, mas quando eu chegar à frente eu olho. Uma ideia, uma questão fundamental, e aí tem uma produção, a Lígia falou muito disso antes, que é a necessidade de enfrentamento do saber psiquiátrico. E se hoje nós passamos por muita dificuldade na nossa política pública, é porque nós estamos adotando, em boa parte, nos novos serviços, os serviços ditos substitutivos, as novas práticas, o mesmo padrão conceitual da psiquiatria, sem questionar o conceito de transtorno, sem questionar a forma de produção de conhecimento, que tipo de instrumentos, etc., saindo em busca ainda do ideal do conhecimento das causas únicas, orgânicas, materiais, que antes era o defeito do cérebro, uma desordem anatômica do cérebro, depois passou a ser
uma disfunção metabólica, etc, etc. Hoje nós estamos aí à cata de qual é o neurotransmissor, entendendo, que está em alteração para explicar as doenças. Aí a serotonina, é isso, é a noradrenalina, onde que está regulando, né? Quase que a gente faz uma analogia, é como que se a dor de cabeça fosse causada pela falta de aspirina. Que é essa ideia que a indústria farmacêutica usa hoje, né? A depressão é causada pela falta de neurotransmissores, né? Então, esse processo todo de epistemologia, de crítica ao saber, a produção de conhecimento na área da saúde mental é fundamental. É uma dimensão epistemológica, é uma dimensão teórico-conceitual que nós vamos ter que produzir outras formas de conhecimento, e existem autores, existem experiências que estão transformando essas práticas, esse conhecimento, e que nós não utilizamos adequadamente. Mas essa é uma dimensão.